Muito bem. Então, na aula de sexta-feira, eu falei que na aula de hoje eu daria dízimas e na aula seguinte eu pegaria as expressões para a gente fazer. Por quê? Na prova da EPICAR caem muitas expressões, né? Todo ano, certo, de cair uma expressão, e aí geralmente as expressões elas envolvem potenciação, envolvem dízima. Então, eu vou falar de dízima, e aí eu vou pegar algumas expressões para a gente fazer na aula de quarta-feira, tá bom? Aí eu vou ensinar as regrinhas, as prioridades, e a gente faz um negócio bem completo aí. Então, muito bem. Primeira pergunta, né? O que é uma dízima? De onde vem a dízima? Antes de falar da dízima, preciso te falar o seguinte, ó. Nós temos o conjunto dos números naturais, que é o conjunto que nós utilizamos para contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5. O conjunto dos números inteiros foi uma evolução do conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais servia para contar. Beleza. Chegou um certo momento do desenvolvimento da matemática que eles tinham algo do tipo assim: eu estou te devendo 5 moedas de ouro, eu te devo 5 moedas de ouro e eu tenho 3 para pagar. Se eu estou te devendo 5 e só tenho 3 para pagar, eu ainda vou continuar te devendo quantas? 2. Então, essa abstração do dever, quando deve algo, quando algo é devedor, isso ganhou uma abstração do sinal menos. Então, quando você tem um menos, é algo que você está devendo. Então, se eu estou devendo 5 moedas, estou pagando 3, eu continuo devendo 2. Então, o que vai acontecer? No conjunto dos inteiros, tem os números naturais, que são os de cima, e tem os simétricos. Então, aqui vai ganhar mais ou menos na frente. Deixa eu melhorar aqui. Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 reticências. Então, o conjunto dos inteiros veio para poder responder algumas coisas que o conjunto dos números naturais não sabia. Como, por exemplo, esse exemplo que eu acabei de dar agora, né? O exemplo em que você deve algo para alguém. No saldo bancário, eu estou devendo R$ 500 ao banco. O que é o dever? Na hora que você olha o saldo bancário, está menos 500. Então, esse menos ele vem do conjunto dos números inteiros, tá? Na evolução do natural para o inteiro, eles introduziram o sinal negativo. Pois bem, qual foi a próxima evolução? Repare que dentro dos naturais dá para a gente fazer produto e soma. Então, por exemplo, 2 vezes 3 dá 6. Esse é um número natural, esse é um número natural e esse também é um número natural. Então, a multiplicação ela era resolvida dentro do conjunto dos naturais. A soma também. 2 mais 3, 5. Agora, se eu for fazer essa conta igual eu fiz há pouco, mais 5 menos 3, a gente só consegue resolver ela com a ajuda do conjunto dos números inteiros. Dos números naturais, nem pensar, porque aqui dentro não tem números negativos. Tudo bem. E aí você já tem 3 operações aqui, ó: multiplicação, soma, subtração. Está faltando uma das principais. Qual é uma das principais? Que você conhece bastante. É a divisão. Então, na hora que você pega, por exemplo, uma moeda de ouro, o rei morreu, ele deixou uma moeda de ouro. Como é que eu divido isso para os 3 filhos? Chicão, na hora que eu for dividir isso por 3 filhos, não vai dar um número que esteja nem aqui e nem aqui. Se, por exemplo, fosse 4 dividido por 2, vai dar 2, Chicão.
Então, aqui dentro tem uma resposta para isso. Mas tem respostas para algumas divisões, não tem para todas. Aqui dentro tem resposta para todas as somas, todos os produtos, mas não tem resposta para todas as subtrações. Aqui você consegue achar uma resposta dentro do natural, mas aqui você não consegue. Então, o que aconteceu? Teve que dar uma evoluída no conjunto dos inteiros e eles criaram o conjunto dos números racionais. Aqui, ó. Estou contextualizando para vocês, tá? Inteiros, perdão, inteiros é o de baixo, naturais e racionais. O que é o conjunto dos números racionais? É uma divisão de dois inteiros. Lembrando que onde tem divisão, eu já falei numa aula passada dessa, onde tem divisão não pode ter o quê? O número zero no denominador, né? Onde tem divisão não pode ter o zero no denominador. Então, a parte de cima, que é o numerador, é um número inteiro, e a parte de baixo é um número inteiro, então nulo. Por quê, Chicão? Da aula passada, acho que foi na sexta ou foi na quarta, eu falei com vocês sobre. Só um instantinho, Natan. Falei com vocês sobre dividir por zero, né? Não pode dividir por zero. Fala aí, Natan. Natan, quer falar ou foi sem querer? Muito bem, então olha aqui, ó. Dentro do conjunto dos números racionais, É que talvez ele devia estar digitando. Aí, tá digitando. exatamente, os números racionais são todos aqueles números possíveis de forma de fração, desde que no numerador seja um número inteiro e o denominador seja um inteiro não nulo. Então, por exemplo, ó, 2 é um número racional. Por que 2 é um número racional? Porque ele pode ser escrito sobre 1, né? Nós já combinamos que toda vez que o número está sozinho, eu posso enxergar de algumas coisas nele. O 1 multiplicando, o expoente 1, e agora uma novidade para você. Eu posso enxergar ele como sendo dividido por 1, que não altera nada. Então, aqui, ó, esse 2 eu posso enxergar ele como 2 sobre 1. É um número racional. 3 sobre 2 é um número racional. Menos 4 quintos. Menos 6 dividido por 3. Menos 1 sétimo. 2 sobre 4. Menos 3 é um número racional? É, porque ele pode ser escrito na forma menos 3 sobre 1. Então, todos esses números aqui, ó, eles são exemplos de números racionais. Tudo bem? E aí, o que é legal? O legal é o seguinte, quando você tem um número racional, algumas coisas podem acontecer. Por exemplo, 1/3. Se você pega o 1 e divide por 3, você vai encontrar 0,3333. Isso não tem fim. Se pegar o 1 e dividir por 3, vai botar o zero aqui, vai botar o zero aqui. 10 dividido por 3 dá 3 e resta 1. Vai botar o zero, vai dividir, vai dar 3. Vai dar resto 1. Vai botar o zero, ou seja, isso aqui vai ficar sendo feito infinitamente. E aí, na hora que eu dividi 1 por 3, eu encontrei 0,33333333. Agora, quando eu dividi 2 por 4, 2 por 4, 2 dividido por 4, dá 0,5. Ué, Chicão, então tem hora que dá uma
um número decimal exato e tem hora que dá um número decimal não exato. Deixa eu te falar, o que é o decimal exato? Decimal exato é aquele que após a vírgula, a quantidade de casas decimais é finita. Então, 0,5 é um decimal exato. Zero ponto 33333 é um número decimal também. Tem as casas decimais, só que a quantidade de casas decimais ela é infinita. Então, decimal não exato. O que significa ser um decimal exato ou não exato? Exato é aquele que a quantidade de casas decimais é finita. E não exato é aquele que a quantidade de casas decimais é infinita. Tudo bem? Ela não tem fim. Por isso tem essas reticências aqui, ó. Só que existe uma repetição. Então a gente fala que existe um período de repetição. Então isso aqui passa a ser um decimal não exato e periódico. E periódico. Ainda existem os decimais. Deixa eu arrumar isso aqui. Ainda existem os decimais não exatos e não periódicos. Pronto, fica mais organizado assim. Por exemplo, o pi 3.14, 15, 92, 65, 359. Reticências. Estou escrevendo esse daqui não é um número racional. Esses dois de cima são. Por que tu está escrevendo isso aqui então, Chicão? Só para você fazer uma comparação. Vou botar até de vermelho. Está vendo que ele é um decimal não exato? Por que ele é um decimal não exato? Ele é um decimal não exato, Chicão, porque o número de casas decimais ela é infinita. Aqui, ó. O número de casas decimais é infinita. Aqui, ó, tem as reticências. Aqui, ó, o número de casas decimais é infinito. A diferença desse para esse é que nesse aqui tem repetição. 3, 3, 3, 3, 3, 3. E nesse aqui não. Nesse aqui é uma sequência aleatória. Então, a gente diz que é não exato e não periódico. Você vai aprender isso aqui com o Dino, professor de aritmética. Ah, não, sou eu mesmo. Isso aqui a gente dá em álgebra. Decimal não exato, não periódico, você vai ver que isso aqui é um número irracional. Então, para eu poder contextualizar tudo com vocês, eu tive que falar do primeiro conjunto dos naturais, o primeiro conjunto que é o conjunto dos naturais, depois os dos inteiros, depois o dos racionais, e aqui embaixo eu acabei falando para você que é o conjunto dos números irracionais. São todos os decimais não exatos e não periódicos. Mas o nosso objeto de estudo é esse cara aqui, ó. O nosso objeto de estudo é o número decimal não exato e periódico, que é popularmente conhecido como uma dízima periódica. Então, a dízima periódica, necessariamente, ela vem de quê? Ela vem de uma fração, tá certo? A dízima periódica, ela vem necessariamente de uma fração. Mas nem toda fração vai ser uma dízima periódica. Ela pode ser um decimal exato, tudo bem? Ou, dependendo da fração, 2/1 pode ser um número natural ou um número inteiro.
não tem problema nenhum. Mas o que importa é que toda dízima, na verdade, ela vem de uma fração. E do que a gente vai tratar hoje? Vamos tratar do seguinte. O objetivo é eu pegar uma dízima qualquer com vocês. Eu vou te dar a dízima. E a gente vai ter que achar a fração que gerou essa dízima, chamada de fração geratriz. Então, você tem alguns tipos de dízima aqui, ó. Dízimas periódicas simples. E dízimas periódicas compostas. Qual é a diferença, Chicão? Vamos lá. Pronto. Você consegue ver diferença? Olha aqui, ó. Aqui em cima tem a vírgula e tem a repetição. 0,33333. Tem que botar reticências. Então, 0,3333333. Repara que o de baixo também tem o 33333. Só que antes do 3333, tem um número que é estranho a essa repetição, que é o 12. Olha para o do lado. 1,42424242. Ó, 42, 42, 42. Olha para o de baixo. Tem o 42 também, 42, 42. Mas tem um número esquisito essa repetição aí antes, ó, que é o 57. Olha esse daqui. 314, 314, 314. Olha esse daqui, ó. 314, 314, 314. Mas tem um númerozinho estranho antes, que é o 998. Então, repara o seguinte. Todos eles têm repetição. Todos eles têm um número de casas decimais infinitas. Então, todos eles são decimais não exatos e periódicos, ou seja, são dízimos. O que eu vou diferir, o que está diferindo de cima do de baixo é que no de cima, logo após a vírgula, já existe a repetição. 3333, 424242, 314, 314, 314. E os de baixo, antes de chegar na fase da repetição, tem números que são estranhos, ó. 12, 57, 998, são estranhos à repetição. Então, isso é o que difere a dízima periódica simples da dízima periódica composta. Tudo bem até aí, pessoal? Tá tranquilo? Sim. Esse número estranho, ele tem um nome. Chama-se antiperíodo. Antiperíodo. Ou seja, onde tem antiperíodo, onde tem antiperíodo, nomezinho difícil. Onde tem antiperíodo, é uma dízima periódica composta. Pronto. E o de cima tem antiperíodo? Chico, não, são dízimas periódicas simples. Lembrando que todos esses números têm uma fração chamada fração geratriz. Antes de eu falar da fração geratriz, deixa eu só te dar uma observação importante. Às vezes, na prova, não vem a dízima dessa forma tradicional. Ela vem assim, ó. Ele pega a repetição e bota uma barra em cima. Então, aqui fica 1,42 barra. Se você vê essa barra na prova, não pensa que isso é uma sujeira, não. Isso aí é uma
uma simbologia, tá? Ele quer dizer que em cima daquela barra tem uma repetição. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2. Então, esse daqui vai ficar como? 0,314 barra. A barra só fica em cima da repetição. Então, esse daqui de baixo vai ficar, ó, 0,12, 3 barra. A repetição é só da barra. Aliás, deixa eu refazer, né? O número que vai se repetir, ele que vai ficar debaixo da barra, tudo bem? Beleza, aqui, ó. Igual 1,5742 barra. E esse daqui, ó, vai ficar apertado aqui em cima. Vou escrever aqui, ó. 0,998 314 barra. Tudo bem? Para você ficar esperto aí. Chicão, e aí, o que eu faço? Bem, você vai fazer o seguinte, ó. Como é que eu acho a fração geratriz? Tem algumas técnicas, tem a técnica de igualar isso a x e mudando as casas decimais, ou a gente pode fazer direto, tá? Você pode pegar da seguinte forma. Você vai pegar o número da esquerda para a direita e vai parar na primeira repetição. Né? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Então, qual é a primeira repetição? É o 3. Então, você vai pegar da esquerda para a direita e vai parar na primeira repetição. Na hora que você parar na primeira repetição, vai pegar esse pedaço aqui, ó. Então, vai ser 0, 3. Ou 3. Vou deixar o 0 ali só para você lembrar, tá bom? 0, 3. Menos. Aí você vai pegar da esquerda para a direita todos os números até antes da repetição. Como a repetição começa em 3, eu vou parar em quanto? Em 0. Então, Chicão, oi? como que chama isso aí mesmo que você calcula? É o quê? Como que chama isso aí mesmo que você calcula? Como assim? Como assim chama? Calcular essa Estou achando a fração, tô achando a fração geratriz. fração geratriz, obrigado. Menos. Aí você vai contar quantos elementos tem na repetição. O 3 se repete quanto em quanto? De 1 em 1. Então aqui você vai dividir por 9. Aguenta aí para você tirar suas conclusões, tá? Daqui a pouco eu volto revisando. Então isso aqui é 3 sobre 9. Simplifica por 3 em cima e por 3 embaixo. Dá 1/3. Ah, mas o meu professor falou que é só pegar o 3 e dividir por 9. Isso aí, tá certo. Que é o que eu estou ensinando a regra completa. Porque isso que teu professor ensinou vale aqui, mas não vale aqui. Então, eu estou te ensinando uma regra só, para você não ficar decorando tudo igual bobo. Então, olha aqui, ó. Vamos até a primeira repetição. Então, a repetição é 42. Começa da esquerda para a direita. Ah, Chicão, legal, 142. Depois, da esquerda para a direita até antes da repetição. Quem está aqui? É o 1. Então, menos 1. Foi? Tranquilo? Dividido. De quantos algarismos são as repetições? 2 algarismos, né? Então, você vai dividir aqui por 2 noves. Ah, Chicão, então se fossem repetições de 3 em 3, você faria dividido por 9, 9, 9, 9? Exatamente. Exatamente. Tudo bem, pessoal? Tudo na paz? Sim. Isso aqui vai dar 141 sobre 99. Se você quiser pegar aí a sua calculadora do celular aí e verificar de que, de fato, a gente está achando a resposta correta, pode fazer.
Isso aqui é a fração geratriz, ó. Fração geratriz. Se você pegar seu celular e dividir 1 por 3, vai dar 0,3333. Tem que tomar cuidado que tem celulares que o algoritmo dele de calculador é ruim. Então, chega no final, ele acaba botando uma aproximação. Aí você acha que não é uma dízima, mas é uma dízima sim. Muito bem, aqui eu achei a outra fração geratriz. Cara, isso aqui é muito simples e cai bastante, ó. Fração geratriz. Vamos fazer o outro aqui? Vamos ver se tu está esperto. Então, ó, eu vou até a primeira repetição, até depois da primeira repetição. Então, vai do 0 ao 314. Bota o 0 aí, só para você lembrar que ele estava ali, estou incluindo menos de onde a onde, Chicão? De onde a onde? Eu vou até antes da primeira repetição. Quem é a primeira repetição? 314, né? Então, eu vou até antes dela. Até antes dela, quem é? O 0. Pronto, divide por conta agora. 314, 314, 314, 314. Então, você repete de 3 em 3. Então, isso aqui dá 9, 9, 9. Porque se repete de 3 em 3. Então, isso aqui é 314 dividido por 999. Se você fizer essa continha aí na sua calculadora ou no próprio Google, se você abrir o Google e colocar 314, não sei se você já viu que o Google tem uma calculadora, 314 dividido por 999, ela vai fazer essa continha para você. Bom, vamos lá. Então, isso aqui achei a fração geratriz. Muito bem, Chicão. Vamos ver agora com a de baixo. Será que funciona? Funciona, pô. Funciona, ó. Como é que é a regra? Eu vou da esquerda para a direita até onde? Até depois da primeira repetição, não é assim que a gente combinou? Eu vou da esquerda para a direita até depois da primeira repetição. Então, quem é a primeira repetição aí? Ó? 0, perdão, sem a vírgula. 0, 12, 33. 33 é a primeira repetição. Menos, Chicão. Agora eu vou até onde? Até antes da primeira repetição. Então, aqui, ó, eu vou até o 12. Menos 0,12. Ou simplesmente 12. Eu estou botando 0 ali só para facilitar a sua vida. Agora, de quanto em quanto se repete? 3, 3, 3, 3, 3, 3. Se repete de... Rapidinho, rapidinho. Se repete de 1 em 1, não é isso? Então, eu vou dividir por conta aqui. Por 9. Aí tem um pequeno detalhe aqui. Não é só isso, não. Por ter antiperíodo, esses antiperíodos aí, eles geram 0 na divisão. Então, como esse período aqui, esse antiperíodo tem 2 casas, eu vou botar 2 zeros aqui embaixo. Ou seja, na hora que eu fizer essa divisão, eu vou encontrar a fração geratriz. Fala aí. Eu vou fazer mais exemplos, tá, pessoal? Fala aí. Colocou 2, 3 ali, 12, 33, mas não é só um 3 type de nenhuma casa só. Tem razão, viajei, tem razão. Tem razão. A repetição é 3. Tem razão, obrigado. Aqui tá certo, né? Botei um 9 só, tá certo. Tá. Esses 2 zeros vêm do 12, né? O 12 tem 2 casas. Então, vai ficar aqui 111 dividido por 900. Essa é a fração que gerou essa primeira dízima, chamada de fração geratriz. Todo mundo já pegou o esqueminha aí? Tudo até depois da primeira repetição, menos tudo até antes da primeira repetição. Tudo até depois da primeira repetição, menos tudo até antes da primeira repetição. Dividido. Aí, na hora que você for dividir, tem que tomar cuidado.
se tem antiperíodo ou se não tem antiperíodo. Se não tem antiperíodo, que é o caso de cima, é só contar os noves. A quantidade de noves vai ser a quantidade de casas decimais da dízima. Vai ser a quantidade de algarismos na repetição da dízima. Quando tiver antiperíodo, tu vai fazer exatamente o que tu fez em cima. Exatamente a mesma coisa. Só vai fazer uma coisinha a mais, que é o quê? Complementar com 0 aqui embaixo, com a mesma quantidade de casas decimais do antiperíodo. Vamos ver se tu entendeu. Ó, olha aqui, ó. De novo. Vamos até antes da primeira repetição, Chicão. Então, vamos até antes. Perdão, vamos até depois da primeira repetição. 1, 5, 7, 4, 2. Menos. Vamos até antes da primeira repetição, Chicão. 1, 5, 7. E agora, Afonsinho? De quanto em quanto? 42, 42, 42. Da direita, quantos noves aqui embaixo? 9, 9. 9, 9, isso. Qual é a próxima pergunta? Tem antiperíodo? Tem. Quantas casas decimais? 2. Então tem que botar quantos zeros? 2. Isso, muito bom, parabéns. É isso. Aí vai ficar 1, 5, 7, 4, 2, 1, 5, 7, 4, 2, menos 1, 5, 7, 15, 5, 8, 5. 15, 5, 8, 5. Dividido por 9, 9, 0, 0. Se você pegar a calculadora e fizer essa divisão, você tem que encontrar o quê? Tem que encontrar essa dízima periódica. Tudo bem, pessoal? Entenderam aí como é que faz dízima? Sim. Tá tudo da boa aí? O Matheus está aí? Tô sim. Então, quem me convenceu a fazer isso dessa forma foi o Matheus. O Matheus sempre falou para mim que era mais fácil fazer assim do que fazer Ah, é. É fazia. bem melhor, bem melhor. Não concordava muito com ele não, mas depois eu parei para pensar realmente. Né? Foi até no nivelamento que eu mudei a tática. Não consegui entender na parte periódica composta. Vamos lá, olha aqui, ó. Vou fazer mais exemplos aqui. É igualzinho a simples. Se você entendeu a simples, você entendeu a composta. Só tem um detalhezinho que tu tem que fazer aqui no final, que é não esquecer de botar os zeros com a mesma quantidade de algarismos do antiperíodo. Chicão, Sim, sim. Fala. tinha colocado uma pergunta ali antes, a Natan Carvalho, que não consegui entender. Sim, eu vou repetir aqui. Aí, olha aqui, ó. Vamos até a primeira repetição. Então, 0, 9, 9, 8. R$314. Menos, vamos até antes da primeira repetição. Eu vou até a primeira repetição. Vamos lá, vamos fazer direito aqui. Até a primeira repetição. E eu vou até antes da primeira repetição. Então, menos 9, 9, 8. Pode botar o zero aí para tu não esquecer. Ó. 0, 9, 9, 8. Porque se aqui não for zero, você não esquece o algarismo. Dividido. Aí aqui que vem a jogada. Ó. Quantos noves eu vou colocar? Ah, Chicão, 314, 314, 314 é de 3 em 3. Então, aqui são 3 noves. Até aí, é igualzinha de cima. Uma dízima periódica simples. Qual é a correção que eu tenho que fazer? Quando é uma dízima periódica composta, eu tenho que fazer a correção de quê? Do antiperíodo. Como o antiperíodo tem 3 algarismos, aqui tem que completar com 3 zeros. Se aqui tivesse 10 algarismos, eu ia botar 10 zeros ali embaixo.
Isso aqui vai ser igual 997.316 dividido por 999.000. Se a gente fizer essa conta aí, você vai encontrar esse camarada aqui, ó. Fica tranquilo que eu vou fazer mais exemplo, tá? Se não entendeu, fica tranquilo, vamos fazer mais. Que foi só para explicar a teoria. Eu vou avançar aqui a página. Deixa eu botar aqui o lance aqui no dia da prova, você tem que reconhecer que é uma dízima periódica simples ou composta. Eu não vou estar lá para falar para você. Então, vamos aprender isso aí. 0,313131. Chicão, não tem antiperíodo. Não tem antiperíodo. Depois da vírgula, eu já estou vendo a repetição. A repetição é 31, 31, 31, 31. Ou seja, isso aqui é 0,31 barra. Não tem antiperíodo. Se não tem antiperíodo, eu não vou precisar botar zero embaixo, só os 9. Como aqui está repetindo de 2 em 2, já sabe que vai dividir por quanto? Por 99. Como é que é a regra, Chicão? Eu vou até depois da primeira repetição, eu vou até antes da primeira repetição e subtraio 0,31. Perdão, esquece o ponto. 0,31 menos 0 dividido. Quantos 9 eu vou colocar? Hein, amiguinho? 2 9. Precisa botar algum zero aqui? Não, porque não tem anteperíodo. Então, aqui acabou. 31 sobre 99. Então, em vez de ficar fazendo várias regrinhas igual o pessoal ensina por aí, tu só faz essa que faz todas ao mesmo tempo, tá bom? É porque a guerra que eu tinha era que eram várias regrinhas que o cara tinha que ficar decorando e não precisa. Aí, na aula de nivelamento que a gente fez no segundo semestre, com um grupo de alunos que fizeram a pré-EPICAR 2022, no meio da aula eu resolvi desenvolver isso aqui com eles, né, Afonsinho? Afonsinho estava, né? Afonsinho, Lucas. Aí a gente desenvolveu isso aqui, ficou bem melhor assim do que da outra técnica. Então aqui vai ficar 31 sobre 99. Beleza? Se puder simplificar, simplifica. Se não puder, deixa do jeito que está. Exemplo 2. Vamos avançar. 0,1934 123 123 123. Ó, tu vai estar sozinho no dia da prova para fazer isso, ó. E Chicão, 123 123 123. Esse 1934 não tem nada a ver aí, cara. Tá viajando esse número aí no meio do nada, ó. Então tu vem aqui, ó, e separa. 1934 já sabe que é o antiperíodo. E qual é a repetição? 1, 2, 3, bota a barra. Botou a barra, não precisa botar reticências. Pronto. Vamos lá? Vou pegar tudo até a primeira repetição, menos tudo até antes da primeira repetição. Então, você vai ter aqui, ó, 0,1934 menos 0,1934 dividido. Muito bem. De quanto em quanto você repete aí? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. De 3 em 3. Eu vou ter que colocar 3 noves aqui embaixo. Tem antiperíodo, pessoal?
Tem. Se tem anteperíodo, tem que fazer uma correção ali embaixo, né? Tem que Colocar colocar os zeros. Esses zeros é igual a quem? A quantidade de algarismos do anteperíodo. Então, aqui, ó, se são 4 algarismos, é igual a 4 zeros, não é isso? Certo? É. Tudo bem? Pronto. Na hora que você fizer essa conta louca aí, você vai ter a fração geratriz. Vou chamar meus universitários aqui para ajudar, que essa hora da noite meu cérebro já está a 10%. 193, 4123, menos... Aqui, ó, cuidado que não tem vírgula. Aqui não é uma vírgula. Aqui não é uma vírgula. Aqui é direto, esquece a vírgula. 193, 4123, menos 0,1934. Vai dar 193, 21,89. 193, 21,89. Dividido por 99, 0,000. Pronto, se a gente fizer essa conta aí, ó, muito bonito, fiz aqui agora, certinho. Tranquilo, pessoal? Estão entendendo? Estão de boa? Guarda isso aí com carinho. Isso aqui, ó, poder, hein? Vamos inventar aqui um pouco, ó. 27, vírgula 983. Oi? Tem. É obrigatório simplificar? Depende da prova, né? Tem prova que você vai ver e vai logo de cara marcar a questão. Vai ter prova que não. Aí você vai ter que simplificar. Mas olha só, eu já estou muito além do nível que precisa estar. Já subi muito com vocês, tá? No dia da prova, ninguém vai botar dízima desse tamanho para vocês fazerem, não. São frações menores, tá? Eu estou só botando vocês num nível bem alto, tá bom? Então aqui, ó. 241. 241. Não, vou botar aqui 2413, 2413, 2413, reticências. Sem medo de ser feliz, olha aqui, ó. 27 é o que vem antes da vírgula. Vírgula. O que vem antes da repetição? O 983. Então, ó. 983 é o anteperíodo. E, Chicão, se o anteperíodo tem 3 algarismos, já sabe que vai ter que dividir por um número que termina em 3 zeros, né? É. Beleza, show. 2413. O que esse 2413 ajuda a gente? Já sabe que são 4 algarismos. Vai começar com 9999, né? 4 noves. Tudo bem? Tudo bem? Muito bem, vamos lá. Vamos até depois da primeira repetição, já foi. Vamos até antes da primeira repetição, já foi. Muito bem, subtrai. 27983, 2413, menos 27, estou pegando esse pedaço aqui agora, 983. Dividido, quantos noves? 1, 2, 3, 4 noves. Que vem daqui, né? 4 algarismos de repetição, 4 noves. Número de algarismos do anteperíodo. Isso vai me determinar o número de quê? De zeros. Ó, eu vou até colorir aqui para você, ó. Vou colorir aqui. Vou botar o verde para você aqui. Aqui embaixo eu vou botar de verde. Na hora que você for estudar, eu lembrar da onde veio o quê. Aqui, ó, vou botar de verde. Pronto. Já sabe que o vermelho tem ligação com o vermelho,
o 9 tem ligação, o verde tem ligação com verde, e as subtrações eu estou marcando de azul a maior e de vermelho a menor. Tranquilo? Vamos fazer mais uma. Ah, não, vamos fazer mais uma nada. Vamos acabar essa conta aí. Vou chamar os universitários aqui, ó. 27983 2413 menos 27983. Isso aqui vai dar um número louco aqui, ó, louco. Tá maluco, tá repreendido de fazer isso sozinho. Sem a ajuda dos universitários. 279 8044 30 sobre 9999 000. Prontinho. Essa daí é a fração geratriz. Se a gente fizer essa divisão aí na mão ou na calculadora, já sabe que na hora que eu dividir isso, eu tenho que encontrar esse númerozinho bacana aqui. Tranquilo? Ficou muito bom. Entenderam, Dízima? Murilo! Beleza. Quarta-feira eu espero vocês. Quarta-feira eu vou falar das expressões. Vou começar com a expressão bananada e depois eu vou botar umas esquisitas para a gente fazer, tá bom? Aí vai envolver dízimo, envolve potenciação, envolve alguma coisa de radiciação, só a definição de raízes que eu já ensinei. Não vou botar nada com racionalização por enquanto, não. Valeu? Quarta-feira eu espero vocês. Um grande abraço. Obrigado pelo comparecimento. Queria fazer umas perguntas. A paciência.